Já quero desejar a você uma feliz semana. Confesso que falar daqui de baixo e cantar é muito mais fácil. Com 41 anos de idade ainda me fazem passar por essas coisas. Meu amigo Marcelo ficaria muito frustrado se eu não fizesse isso. Montar isso à toa não seria legal. E por falar em idade, eu queria te perguntar uma coisa. Você já sentiu saudade? Você sabe o que é saudade? Alguém poderia me definir em uma frase o que é saudade? Podem falar. Falta de alguém ou algo. Lembranças, memórias, afetivas, principalmente. Saudade de um tempo, de um lugar, de alguém. Sabe, todo esse musical foi preparado porque nós estamos chegando numa data em que o mundo inteiro celebra, ou pelo menos a maioria das pessoas, se lembra de alguém, ou pelo menos usa essa desculpa, para comemorar algo, ou para comer mais, quem sabe, não sei, para justificar a academia, mas alguns tipos de saudade nós sentimos durante a nossa vida. Uma saudade de um tempo que passou, quando você olha para trás, quem dera que eu tivesse ainda 15 anos, ou meus 8 anos, em que eu só ia para a escola, voltava, era tudo pronto, eu comia, eu dormia, a minha responsabilidade era estudar. E tem gente que quer crescer rápido, né, gente? Não sei para quê. Saudade de alguém que você não vê há muito tempo. Às vezes você já marcou com aquela turma que se formou junto e vocês se encontraram e ali vocês puderam colocar em dia o papo ou as fofocas, ou saber como cada um está. Saudade de amigos que nós falamos com eles de vez em quando, pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa. Alguns amigos eu tenho o prazer de ter aqui hoje. Fazia tempo que eu não via. Mas saudade é um sentimento que dá a certeza de que aquilo que você viveu um dia valeu a pena, porque você tem saudades daquele momento, ou daquele lugar, ou daquelas pessoas. Mas, se você voltar a um lugar que você foi, um lugar do qual você tem saudade, e você não estiver lá com as mesmas pessoas que estavam naquele momento, vai ser diferente. Você não vai ter o mesmo sentimento. A situação vai ser outra. E, portanto, a mais importante saudade que tem é a saudade de alguém. Não é de um lugar, não é de nada do que você já teve, mas é de alguém que já passou por sua vida. Abram sua Bíblia, por favor. Em Gênesis. Gênesis no capítulo 3, no versículo 9. Você pode ter saudade de muitas coisas e de muitas pessoas, mas eu queria comentar rapidamente com você alguém que sente sua saudade, saudade de você, e tem trabalhado por muitos e muitos anos para te reencontrar. Talvez você já tenha se encontrado com ele, talvez ainda esteja caminhando com ele, mas outros talvez tenham deixado sua companhia de lado. Talvez você já tenha sido encontrado por ele, tenha estado junto a ele, mas resolveu por algumas coisas da vida não mais estar com ele. Você sabia que Deus sente saudade? Lá em Gênesis no capítulo 3 é o capítulo do pecado. É o capítulo em que o pecado entra na humanidade e vem sobre a terra. E naquela situação, depois de algum tempo,
Deus, mais uma vez, procura o homem, procura a mulher, procura a sua criação, porque ele estava acostumado já a estar com eles. E quando você sente saudade de alguém, você quer a presença dessa pessoa. E lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 9, qual é a pergunta que Deus faz aí? Onde estás? Onde estás? Deus sabia onde eles estavam? Sim. Sabe quando você vai advertir seu filho, você já sabe o que ele fez, mas você quer ouvir da boca dele? Foi essa didática que Deus usou. Onde você está, Adão? Por que não veio mais a mim, como de costume? Como todo dia nos encontramos, por que você não está aqui no lugar marcado? E Deus foi atrás deles. Onde estás? Aqui foi o primeiro lapso de saudade que Deus sentiu. Aqui, Deus mostrou a nós que o que Ele faria durante todo o tempo depois que o pecado entrou na terra. Ele sempre viria atrás de nós para nos resgatar. E quando você vai lá em Êxodo 25, no versículo 8, lá Deus mandou que os homens fizessem um santuário, um tabernáculo, onde Ele mesmo habitaria no meio do seu povo. A iniciativa não foi dos homens, não foi do povo, a iniciativa foi de Deus. Mais uma vez Ele veio atrás do seu povo, porque Ele queria estar presente, Ele queria estar perto. E Ele disse: então vocês construirão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Todos os detalhes, os elementos mais preciosos, as pedras, os metais, todos os tecidos mais finos que existiam, foram utilizados naquela construção. Tudo isso, todos os detalhes, para que simplesmente Deus se fizesse presente no meio do seu povo. Porque Ele não aguenta ficar longe de nós. E depois vem uma promessa que já foi falada e cantada aqui, lá em Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou que o Deus eterno se faria humano para habitar entre nós. E passaram-se os anos, quase 700 anos depois, lá em Mateus, nós vemos essas palavras repetidas no capítulo 1. E foi a realização, foi o cumprimento daquela promessa. Deus finalmente estava mais uma vez entre o seu povo, mas agora tinha um preço que Ele pagou. Ele se tornou um de nós. Aquele ser eterno e imortal se transformou num ser humano cujo corpo estará com Ele para sempre. Para sempre, um de nós. E a promessa foi cumprida. Jesus nasceu e trouxe esperança a esse povo. Trouxe salvação aos perdidos, trouxe cura aos doentes, libertação aos cativos. Ele estava agora pessoalmente entre nós, porque Ele tinha saudade de nós. Eu quero que você abra numa das maiores promessas que nós temos. Porque depois que Ele habitou entre nós, por pouco mais de 30 anos, atendendo às nossas necessidades, falando sobre cura, libertação, sobre salvação, sobre vida eterna, Ele nos prometeu, lá em João 14, abra sua Bíblia, João 14, de 1 a 3. A minha página estava marcada por um panfleto que eu ganhei
algumas semanas atrás, no sepultamento de uma amiga muito querida. Aqui está o programa do sepultamento. Eu tenho utilizado esse papel aqui na minha Bíblia para marcar alguns textos. E eu marquei essa promessa de João 14, de 1 a 3. Porque é muito comum nós sentirmos saudade das pessoas a quem amamos. E muito comum nós sentirmos saudade das pessoas que já se foram. E essa promessa me ajuda a manter a esperança de reencontrar não só a Priscila, mas o meu pai, alguns outros amigos que perdi, meus avós. E eu tenho certeza de que você também tem saudade de alguém. E toda essa noite foi preparada para te dizer uma coisa: Jesus nasceu não para comermos mais, não para darmos presentes uns aos outros, não para refletirmos numa noite da nossa vida durante o ano inteiro, mas para que esta data seja um símbolo das suas promessas e que elas sejam reais na nossa vida, porque se assim não for, não vale de nada. João 14, de 1 a 3. Você pode ler comigo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe, queridos, é muito comum nós que aguardamos a sua vinda pensarmos em nos libertar logo desse mundo, das desgraças, das balas perdidas, da corrupção, da violência. Eu quero me livrar disso tudo, mas às vezes eu esqueço o principal e real motivo de estar lá. É como quando você vai a algum lugar e se encontra sozinho. Aquele lugar é o melhor do mundo. Talvez seja um paraíso, mas se você estiver sozinho, não vai ser a mesma coisa. Então eu quero te convidar nessa hora, nesse momento, a pensar em alguém que você já perdeu, mas principalmente pensar em alguém que poderia estar aqui hoje, mas não está. Alguém que já esteve entre nós, já esteve nos caminhos do Senhor, e por algum motivo, algumas razões, não estão mais trilhando a mesma fé. Porque para eles ainda há tempo. Assim como para nós também. E quando eu leio essa promessa, eu entendo que Deus já está preparando um lugar para cada um de nós. Mas eu entendo, ou eu penso, conjecturando no meu pensamento, que os lugares lá não serão individuais. Eu penso que serão casas grandes, para que as famílias inteiras estejam reunidas. Porque Deus é um Deus que gosta de coletividade. Deus gosta de reuniões. Deus gosta que estejamos juntos. Deus gosta de estar perto de nós. E Ele vai cumprir essa promessa. O detalhe é que se eu quiser estar lá, eu preciso tomar uma decisão hoje. Hoje, porque é o único momento que eu tenho para tomar essa decisão. E para fechar, quando você vai lá para Apocalipse 22, 20, João diz o que nós devemos dizer a cada dia: vem sem demora, ora vem, Senhor Jesus. Tudo que foi ensinado, tudo que foi cantado e falado, tem o intuito e a intenção de te trazer mais próximo de Jesus, para que nesse Natal você lembre o verdadeiro significado dessa data.
não somente estar com a família, mas estar com aquele que criou a sua família. Que Deus te abençoe e que este Natal possa trazer para vocês mais memórias afetivas e mais reuniões em família, assim como nós teremos lá no céu. Amém.